Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 10. Carta de Paulo aos Gálatas, do verso 6 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietaram, ou que vos inquietam, e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como vou dissemos, agora de novo, também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor está entre nós, Pai. Sua presença ela é perceptível, e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor cuide de nós neste momento, Pai. Que por meio do Teu Espírito Santo, a Sua palavra possa ser compreendida por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a aprendê-la e passar a praticar, e o Senhor tenha misericórdia de mim nessa noite, e que me use como instrumento, a fim de que nós possamos falar a Tua palavra segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Falamos alguns tempos atrás sobre essa carta, e na verdade essa carta ela é uma carta não tão é difícil de se compreender, mas a parte que eu penso que pesa muito nessa carta é que a gente tem alguns versículos que são um pouco mais tensos ou pesados, por não assim dizer, esses versículos que nós vamos discorrer neste momento. Ele começa com uma questão de compreender a mudança desses irmãos, e eu penso que dentro daquilo que nós temos vivido hoje, as nossas vidas ela tem passado por aquilo que os estudiosos, sociólogos, historiadores vão denominar por uma modernidade líquida. E aí nós estamos vivendo o que é essa liquidez? É a falta de solidez. Na verdade, nós estamos vivendo relacionamentos que se dissolvem, nós estamos vivendo crenças que se dissolvem, nós estamos vivendo amores de relacionamento que se dissolvem por coisas banais e coisas irrelevantes. E essa é a marca do nosso tempo, porque em dado tempo nós olhamos para a situação que outrora era agradável, que era boa, e nos deparamos com a possibilidade de uma mudança, e não queremos manter mais aquilo que nós decidimos a um determinado tempo. Então nós dizemos assim: vou mudar. E outra, porque todo mundo muda, por que eu não posso mudar? É o contrário, né, de quando nós éramos crianças. A mãe falava: mas você não é todo mundo, né? Mas hoje a gente quer ser como todo mundo. Então, na verdade, eu penso que um dos problemas que nós enfrentamos hoje é essa própria luta nossa com a capacidade ou empenho diante de Deus de nos mantermos firmes. Porque falar de fé, a fé não pode ter liquidez. As nossas crenças, elas não podem ser escorridas pelo ralo, dependendo da nossa adversidade, ou com novas descobertas que nós temos mediante o nosso conhecimento adquirido. O que nós precisamos continuar é mantermos firmes. As adversidades, os problemas, inclusive problemas dentro das comunidades, não pode fazer com que eu deixe de acreditar, mas tem que fazer com que eu passe a acreditar mais. Desde que eu rompa com relacionamentos e situações que me levem a se aproximar de Deus e não me afastar. Porque senão nós estamos ainda se justificando por possíveis problemas e estamos tornando as nossas identidades cada vez mais capazes de serem mudadas. Não, antes eu gostava, eu não gosto mais. Antes eu me identificava, hoje isso aqui para mim é irrelevante. E aí a gente traz essa dinâmica para dentro da fé e para dentro do cristianismo. E aí aquilo que para nós era importante, como aprender a palavra de Deus, como conhecer, como se dedicar, como ter crescimento espiritual, passa a ser irrelevante. Porque talvez
tem alguém ensinando que eu não gosto, porque tem alguém, às vezes, que não vai muito com a minha cara, porque falou algo que eu não gostei, mesmo se está no texto bíblico. Então a gente começa a trazer problemas que nós enfrentamos na sociedade para dentro da igreja. Porque somos nós que geramos o problema lá fora. Então, qual que é o nosso maior problema hoje, nos nossos dias? É essa questão de independência, essa nossa emancipação. Nós vivemos uma vida individualizada, em que ninguém tem nada a ver comigo. E você também não, e nem eu com você, e cada um na sua, e cada um no seu quadrado. E aí lança outra música para dizer que agora o melhor é você sair do seu quadrado, ficar todo mundo junto, e cada um cria uma coisa nova. Mas como digo, mas não como a realidade da vida. Então, o que a gente precisa passar a viver é exatamente uma busca por ser umas pessoas que estão cada vez mais unidas, para que com isso a gente se fortaleça. Para que não na nossa individualidade nós venhamos ser levados pela nossa liquidez, mas que quando a gente estiver dissolvendo talvez a nossa fé, alguém venha e nos ampare, e a gente consiga viver, continuar vivendo. Porque o que acontece é a gente passa, por isso que eu vou entrar no texto, a gente se move, a gente muda de opinião tão depressa. E a gente, com isso, a gente faz com que as coisas e a relação com Deus e a relação com aquilo que é sobrenatural fique irrelevante. Então, o texto vai dizer de uma forma bem clara, no verso 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, maravilha, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É impressionante como essa igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e foi instruída por ele e agora está desenvolvendo e tendo relação com outros conceitos teológicos, eles passam e eles mudam aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. E depressa, não demora muito, é uma coisa rápida. E esse questionamento que o Paulo está dizendo: olha, eu estou impressionado, eu estou olhando para vocês e eu não estou acreditando. E aí eu posso olhar de certa forma que uma das coisas que podem ter levado eles a acreditar em outro tipo de evangelho, pode ser o fascínio pela novidade, fascínio por aquilo que talvez não tinha dentro da comunidade ali, das igrejas que ele estava escrevendo, mas que alguém veio de fora de repente e contou alguma coisa que deixou os irmãos daquela igreja fascinados. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca havia alguém falar de forma tão poderosa, nem o apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo nem é apóstolo, porque é o problema da carta, um dos. Então ele está tentando fazer com que os irmãos não se movam, com que os irmãos não sejam levados, não sejam convencidos por qualquer tipo de palavra. Não importa de que forma ela é pregada, não importa que tipos de sinais que são demonstrados, não importa o que quer que seja, o que importa é que não se mova, que se esteja firmado, que não seja levado tão depressa. E qual que é o problema claro e nítido hoje e na carta aqui? Eu consegui me identificar de forma muito clara com o texto, porque não se tem raízes. Não se tem aquela identidade de dizer assim: olha, está vendo essa igreja aqui, Ministério da Porta da Vida, a Igreja Pentecostal da Bíblia em Ribeirão Pires, ela é minha igreja. Eu me identifico com ela. Falou mal dela, você está falando mal de mim. Não existe isso com Corinthians, que por sinal ganhou hoje, o irmão está glorificando aqui. Então, existe isso. Por quê? Porque há uma identidade, né? Há uma proximidade, mas na verdade, dentro das nossas relações, isso não tem solidez, e a gente transita, e a gente muda. Por quê? Porque a gente está fascinado, a gente olha para alguma coisa e a gente se impressiona. Não, mas lá na igreja lá, eu acho que o que precisava era que o pastor, ele jogasse água nos irmãos. Tinha que ser, mistura água com óleo e... não, mas o que os irmãos têm a ver com o problema de água? Não, nós não estamos falando disso. A nossa conversa é outra. A nossa conversa é que a nossa igreja não é assim. Não estamos aqui pregando juízo de valor. O irmão está falando... Isso é conversa de escola bíblica.
Então, não temos problemas com isso. O problema é que a nossa identidade ela é diferente disso. E nós nos identificamos com isso. E é a identidade da nossa igreja, é o que nós dissemos, estava conversando com o Samuel e com o William na sexta-feira. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo, qual que é o problema dele? O problema é que a identidade que ele tinha dado à igreja estava sendo mudada. Ele disse, olha, o evangelho é assim, vocês têm que ter essa marca. E o que estava acontecendo? Alguém estava pervertendo. Alguém estava transformando aquela formação em algo distorcido. E o apóstolo Paulo, é impressionante que alguém contou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu porque não podia ir lá na cidade, ou nessas cidades. E aí ele diz, olha, vocês não podem, na verdade, mudar assim, tão depressa, de um evangelho que eu preguei, ou ensinei para vocês, e da graça de Jesus Cristo. Porque o que está em jogo aqui é a relação de graça. O que está em jogo é a ênfase na graça de Cristo. Não é o problema de um evangelho normal. É a ênfase na graça. Vocês mudaram da onde? Daquele que vos chamou para a graça. E aí a gente transforma o evangelho em outra coisa, que não é a graça de Cristo. Que não é a bênção do Senhor, que não é nos aproximarmos de Cristo. Nós transformamos o evangelho, não numa relação com Cristo, nós transformamos o evangelho em qualquer outra coisa. De dar e receber, de que o Senhor, se você quebrou o pé, é porque talvez você não ofertou direito domingo passado, então o Deus enviou um demônio lá e... Aí, ó, Deus está falando nesse momento. Que isso? Vamos repreender, né, velho? Isso aí, pelo amor de Deus. Então, na verdade, o que acontece com a gente? A gente transforma a graça de Deus numa relação de causa e efeito, em que a gente precisa ficar fazendo coisas para ser abençoado. E o evangelho e a graça de Cristo é diferente disso. É algo que o evangelho não nos propõe. E a gente quer fazer o quê? A gente quer transformar e colocar mecanismos diante de um relacionamento com a igreja e com a comunidade para dizer assim, olha, você só é salvo se for assim, você só é salvo se fizer desse jeito, você só é salvo se tiver o idioma evangélico. E, na verdade, é a graça de Cristo. O Senhor nos chamou por meio da pregação do evangelho para que você tenha um acesso à relação com Cristo e se aproxime dele. E o que fizeram? E o que às vezes nós fazemos? Nós transformamos isso em outra coisa. E não na graça de Jesus Cristo. E não no evangelho de boas novas. Às vezes as pessoas saem de outras religiões, vêm para cá, tiram uma carapuça, põem outra e só criam um jugo. E não tem liberdade. Então, o que nós temos que passar a viver? Nós temos que passar a viver um evangelho de Jesus Cristo. E nós temos que passar a se identificar com esse evangelho, a fim de que o nome de Jesus seja impresso, como diz a luz do rosto santo de Jesus resplandeça em nós. E quando as pessoas olhem e procurem a graça do evangelho, a graça seja manifestada através de você. Você chame pessoas para participar da comunidade de Cristo, da igreja de Cristo, e você seja essa manifestação graciosa de Deus. E não outra coisa diferente disso. E não o início, mas quando eu comecei, mas quando eu era, não. Hoje, nós estamos de que forma? Na verdade, precisava ser o contrário, né? Porque era para nós irmos crescendo e não descendo. Nós desenvolvendo e não regredindo. Então, quando nós olhamos para isso, a pergunta que tem que ficar clara para qualquer um de nós, olhando para os nossos tempos, é o que é que tem feito eu e você se mover com tanta facilidade? O que é que tem feito a gente perder as nossas convicções e as nossas certezas de forma tão simples? Deus antes fazia, hoje Deus não faz mais, porque naquela época, sabe naquela época o povo orava mais. Naquela época, às 6 horas da tarde, o povo já estava de joelho. Não estava nada, meu irmão, não estava nada. Tinha pecado, porque tinha gente lá. Como tem hoje, onde tem gente tem pecado. Se fosse assim, Caim e Abel era para ser santo. Adão e Eva não eram para ter pecado. Porque onde tem gente tem problema, tem dificuldade, tem erro. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela alcança qualquer época, em qualquer momento. Só precisamos não nos mover, precisamos estar firmes, firmados em Cristo, a fim de que a graça de Deus nos alcance. E nós não fiquemos
se movendo o tempo inteiro. Porque senão, todas as vezes que nós nos movemos, nós temos um novo problema. Nós vamos nos identificar, conhecer a nova comunidade, saber quem é, e isso é um longo processo. E toda vez você vai ter que... Então, o chamado de Deus para nós é que você permaneça firme. É que a graça de Deus hoje venha fazer com que você entenda que as adversidades da vida, elas vão vir, vai ter sempre. Mas nós continuamos crendo em Jesus Cristo. Nós continuamos firmados em Cristo, que o Senhor Jesus ainda faz o que fazia lá atrás, que o Senhor Jesus ainda alcança pessoas, o Senhor Jesus ainda convida pessoas a ter um relacionamento com Ele, o Senhor Jesus ainda é capaz de transformar vidas, porque nós temos que ser testemunho disso. Então, quando o apóstolo Paulo começa a observar os problemas enfrentados dentro dessas comunidades, ele tem que escrever para que os irmãos não mudem, para que talvez seja um princípio de apostasia, que é o que? É abandonar aquilo que eles criam e passar a crer de forma diferente ou de outra forma, abandonando talvez o próprio Cristo e indo para outras práticas. Então não se identifica como igreja cristã. Então não podemos chamar de evangelho. Temos que criar um outro nome para isso. Então, pensando na palavra de Deus e pensando nesses conceitos, ou talvez conselhos, que o apóstolo Paulo está dando para a igreja, eu acho que fica simples para nós trazermos diversos conselhos práticos para que a gente possa viver a vida diferente. Para que a gente possa, talvez, você, que é um pai, uma mãe, possa dar um testemunho de uma fé firme para os seus filhos. E amanhã eles possam dizer, como disse o Paulo para Timóteo, né? A fé que habitou na sua mãe, que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, agora habita em ti. Que a gente seja capaz de transferir a graça de Deus por meio da nossa firmeza, e não por meio da nossa liquidez, né? Na sequência do texto, no verso 7, ele vai dizer o seguinte: o qual não é outro evangelho. Porque, qual que é o problema? O problema é que a diversidade, a diferença que eles estão criando no final do verso 6, ele vai dizer assim, olha, vocês se moveram do evangelho de Jesus Cristo para outra coisa. Na verdade, vocês estão... É porque não dá para dizer que existe outro evangelho, né? Existe um único evangelho. Então, quando se acrescenta coisas a este evangelho, você usa o nome outro evangelho, mas é um evangelho só que existe. É como que se dissesse que um evangelho está entrando em choque com o outro. Está tendo uma relação de contraste. Eles estão pregando alguma coisa que não está em conformidade com o que está sendo pregado, com o que vocês aprenderam. Então, ele vai dizer, olha, aí outro evangelho aí no meio de vocês. Mas aí o Paulo vai dizer assim, olha, na verdade também não é outro evangelho. Então, parece que eles estão numa briga de identidade, que é aquilo que a gente vai ver no cristianismo primitivo, que talvez não eram tão cristãos assim como nós pensamos que são. Talvez eles eram muito judeus, porque talvez para alguns não, mas o Paulo morreu judeu, todos os apóstolos eram judeus como morreram. O Paulo fez voto de Nazireu, e está escrito nos textos de Atos. E ele foi preso em contrapartida por causa disso. Quando ele foi cumprir o voto no templo, ele levou Tito e não podia inserir um gentil dentro do templo, e aí os guardas pegaram Paulo e levaram Paulo preso. Então, a gente vai dizer, mas qual que é a relação de judaísmo e cristianismo, de práticas entre Jesus e o Messias e a lei? Ainda era muito confusa, porque eles estavam ainda saindo do cristianismo, do judaísmo, e tendo essa visão cristã a partir de Jesus Cristo, o Messias. Então, estava tudo ali muito misturado. Estava tudo ali, tudo que meio embolado, tudo junto. Não tinha definido, porque nós começamos a estudar e aí a gente quer rotular todo mundo, né? Não, porque aqui era um judaísmo, aqui era o cristianismo, ainda estava desenvolvendo. E aí que estava o grande problema. É a mesma briga que nós temos hoje. Não, nós somos pentecostais, mas não neopentecostais. Não, nós não somos pentecostais, nós somos tradicionais. Essa briga por quê? De identidade, para dizer o que a gente é.
E isso daqui, na verdade, é um problema que estava surgindo só para se identificar e dizer assim, olha, eu sou isso ou eu sou aquilo. É questão de identidade. Então, o cristianismo aqui, ele era ainda um cristianismo nascente. Ele estava em processo de desenvolvimento, de definições, e entre outras coisas. Então, não dá para a gente chegar aqui e falar, não, é exatamente isso. A gente está tentando caminhar com um texto que foi escrito no primeiro século. Então, a gente tem uma série de problemas aqui para a gente tentar ir resolvendo. Mas a grande questão é que parece que o maior problema que a gente tem dentro dessa igreja são pessoas que vinham de fora causar na igreja, né? Vamos usar a palavra, eles estavam causando, estavam tendo problema. Eles aproveitaram a oportunidade que ali tinha uma igreja. Essas igrejas, como eu já disse, eram igrejas pequenas, igrejas domésticas, se reuniam dentro de casa. Então, quando chegava um pregador itinerante, o mandato é que eles recebessem ele no máximo em 3 dias, depois de 3 dias mandava ir trabalhar. Porque não podia ficar muito tempo, porque o povo era pobre, simples, então não tinha essa possibilidade de juntar a pessoa e mantê-la por muito tempo. Então, eles receberam esses que vieram de fora quando o apóstolo Paulo não estava nessa igreja, e esses camaradas perverteram o problema. Eles começaram primeiramente a criticar o próprio apóstolo Paulo, e depois disso, eles começaram a tentar mudar esse evangelho. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, há alguns entre vocês aí, que estão vos inquietando, ou seja, vos perturbando. E o grande problema quando as coisas são perturbadas, é que quando a confusão se instala, ninguém sabe mais do que acredita. Ninguém sabe mais para onde vai. Imagina se nós subíssemos aqui no púlpito, eu, Antônio Carlos, pastor, a Denilson, e a gente começasse aqui com uma confusão. Cada um acreditasse numa coisa diferente da outra. E cada um pregasse algo diferente completamente do outro. O que nós causaríamos na igreja? Uma confusão. Não, eu acredito no Antônio Carlos, não, eu acredito no Denilson, não, eu no pastor, não, Renato, meia dúzia ali acredita. Então, como é que ficaria? Nós iríamos criar uma confusão, e que o maior problema que eles estavam tentando resolver era deter ou parar essa confusão. Porque as pessoas estavam, peraí, mas eu vou acreditar no que agora? Ele disse que não precisava mais fazer, aí o outro vem e diz que precisa. Ele disse que a graça de Deus era suficiente, e o outro está dizendo que não. Existe a graça também, mas a gente pode pôr um pouquinho da lei aí, vamos circuncidar a galera, vamos guardar alguns ritos cerimoniais, porque também faz parte da graça de Deus. Então, a gente tem uma confusão dentro dessa igreja, e que na maioria das vezes, meus irmãos, acontece hoje muito mais. Porque não precisa vir aqui ninguém de fora pregar. É só você pegar o seu touchscreen aí, e você vai ouvir, entre outras pregações, que às vezes pode ser que cause muita confusão na sua cabeça. E aí você vem para cá, e pasme, parece que o que foi visto no vídeo tem sempre mais autoridade do que o que estava pregando. Então, parece que criou ou se instalou uma confusão. E como é que a gente resolve essa confusão? O apóstolo Paulo, no início da carta, ele já tenta dar uma carteirada para resolver o problema. Fala assim, olha, eu sou apóstolo da parte de Deus. Então, a gente vai resolver o problema, porque aqui a autoridade sou eu, quem manda sou eu. Foi mais ou menos isso que ele disse na carta. Se você ler o primeiro verso, você vai ver. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que ele está dizendo? Que Deus escolheu ele e colocou ele como apóstolo, ou seja, a autoridade máxima sobre essa igreja era o Paulo, e o que ele dizia era para ser obedecido. Então, o que a gente consegue observar? Que há um problema seríssimo de autoridade dentro dessa igreja, e há uma confusão diante da igreja instalada, e ninguém sabe no que crê e de que forma que crê. Será que os nossos dias são um pouco diferentes? Ou será que não? Ou será que nós estamos totalmente identificado com os nossos conceitos teológicos bem definidos, e todo mundo concorda de igual modo, e ninguém discorda de nada? Eu acho que a gente precisa definir algumas coisas, né? A gente precisa nos aproximarmos de alguma coisa, e a gente precisa ter conceitos bem estabelecidos.
Porque senão a gente fica dentro da igreja e a confusão não termina nunca. O problema não termina nunca. E aí a gente começa a rotular. Ou receber rótulos. Não, porque aquele dali causa confusão. Não, porque aquela dali causa confusão. Não, porque aquele irmão lá é só Jesus na causa. E a gente rotula. Na verdade, meu irmão, não é para que aconteça isso, é para que a gente tenha identidade. Para que o rótulo fosse o mesmo. O mesmo que está aqui, está aí, tudo junto, em vez da gente colocar, modificar, em vez da gente causar problemas. Por quê? Porque ainda há confusão. Porque ainda há um pensamento distorcido. Porque ainda há influências externas dentro das nossas comunidades. Então há palavras que talvez não sejam tão absolutas assim. Há palavras que podem ser questionadas. E, na verdade, se for à luz da palavra, é para questionar sim. Mas se não for à luz da palavra, não questione. Use base bíblica para questionar. Aí a gente pode até chamar o pastor para defender, e a gente conversa e beleza. Mas se não, a gente precisa ter um pensamento sem confusão, a gente precisa tirar isso que é, tudo aquilo que eu disse no começo, a emancipação, a independência, essa questão líquida da gente estar sempre mudando de opinião, faz com que a gente fique sempre confuso. E faz com que a gente não tenha propriedade daquilo que a gente fala, porque a gente toda hora está mudando de coisa, toda hora a gente está mudando de opinião, e a confusão está aqui, não, aí vem um cara de fora hoje, pregou, aí não, esse é poderoso. Não, aí vem outra semana que vem, não, aquele lá já é menos poderoso, vamos classificar eles. E na verdade, o que é que nos sustenta, o que é que nos alimenta, é a relação com a comunidade, é a vida com Cristo entre irmãos. É muito mais do que simplesmente o púlpito por meio de informações, mas é a comunhão vivendo que sai para o cotidiano. Que é lá que acontecem os nossos problemas de verdade. É lá que a gente se depara com aquilo que é aprendido e com aquilo que a gente vai praticar. E se lá tiver confusão, aí a coisa ficou feia. Aí a gente não vai ter para onde pedir, para quem pedir misericórdia ou ajuda. Então, meus irmãos, vamos pedir graça a Deus nessa noite, e quem dera, se porventura há entre nós pessoas que estão dessa forma, que o Senhor Jesus esclareça o nosso entendimento, que por meio da graça de Jesus e por meio da palavra de Deus, o Senhor ilumine o nosso entendimento, e toda confusão ou pensamento perturbado saia do nosso meio, e nós possamos ter um só pensamento, porque assim a gente gasta menos tempo com isso, e gasta tempo com o que precisa ser gasto de verdade, com coisas que edificam, com coisas que constroem, e não com coisas que destroem. E aí a gente segue, eles vão dizer assim, olha, e esses que vos inquietam, querem transformar o evangelho. Então eles mudam, ou eles se esforçam para mudar, porque ninguém muda pessoas que já estão convictas. Vem um amiguinho que bate no domingo de manhã na sua casa, e ele vai dizer assim para você, aí você, não, eu já sou evangélico. É você mesmo. É os evangélicos que a gente é especialista. Pode vir. Aí você vai. Aí ele começa a fazer as perguntas dele. E aí quando você, talvez não responda todas e tal, mas você está mostrando para ele que você está ali irredutível. Aí o cara olha e fala assim, não, semana que vem eu não vou passar aqui não, porque esse cara me deu trabalho. Mas se ele perceber que tem um pontinho de dúvida lá, na semana que vem ele bate lá de novo. Ô Amós, quero falar com você. Chega aí. Aí você vai lá e tal. Na outra semana, não, a gente pode marcar um estudo bíblico. Já disseram isso para mim. A gente marca um estudo bíblico. Eu falei, vai ser uma bênção. Oh, aleluia. Semana que vem, no mesmo horário. Então, o que a gente faz com isso? Se perceber dúvida, eles insistem. Porque uma vai gerando a outra. E o que a gente não vai ter dúvida? A gente vai ter dúvida, meus irmãos, sempre. Mas das coisas essenciais da fé, a gente não pode ter dúvida. A gente não pode ter confusão sobre a ação do Espírito Santo, sobre que Deus é um só, sobre que Jesus Cristo é o Salvador da nossa... Essas coisas não pode ter dúvida. Que a salvação é por meio da graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso precisa estar bem fundamentado, porque senão a gente, as outras coisas, conceitos teológicos, beleza, a gente aí conversa, entende e toca a vida, mas tem coisas que não podem.
Senão a gente começa a tentar transformar o evangelho em qualquer outra coisa. Então, quem dera a Deus nessa noite e hoje, faça com que eu e você viva o evangelho de Jesus Cristo. Quem dera ao Senhor hoje nos livre de confusão, nos livre de problemas, nos livre de, talvez, influências externas. Porque hoje, meus irmãos, é impressionante, cada dia surge uma nova. Cada dia nós temos um problema, fora os que a gente já vem enfrentando aí, de conceitos, de Bíblia, entre outras coisas, cada dia surge uma nova. Aí a gente precisa ter argumento, a gente precisa conversar. E pasme, a igreja é atingida por isso. E aí a gente precisa, olha, estamos com um problema, tal, o irmão lá aderiu àquele movimento, e é um movimento novo, e na verdade diz que é um movimento, mas não é um movimento, não é igreja. Não... Então, é o que então? Na verdade é nada. É só um meio de sair daqui e justificar o que fez. Então, para isso, tem que atacar a gente, e para isso a gente tem que mudar tudo. Então, na verdade, a gente não vai mudar nada, meu irmão. A gente só vai pedir graça a Deus para prosseguir. A gente só vai pedir graça a Deus para continuar firme, meu irmão. Porque aqui, felizmente, não é um mercado que a gente vai agradar os clientes. Aqui é a palavra de Deus, porque seria muito bom estar falando sobre motivação. É uma bênção. Mas o texto bíblico hoje nos conduz para outra coisa. E nos conduz para que nós venhamos ter firmeza e continuar andando segundo a vontade de Cristo. Para que a gente possa olhar para trás e dizer, olha, há 10 anos, quando eu entrei nessa igreja aqui, eu era assim, e hoje eu continuo. Eu continuo e vou continuar. E se Deus quiser, eu vou continuar com outros que vão chegar e nós vamos continuar caminhando. Porque senão a gente acaba sem identidade. Vamos seguir mais, porque o nosso tempo está correndo. Diz assim, o verso 8. Mais ainda, que nós mesmos, o apóstolo Paulo dizendo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema maldito. O que é impressionante aqui, nós percebemos nesse texto, é que há diversas situações. A primeira situação é essa experiência, que a gente vai ver que as pessoas fundam várias denominações, porque dizem ter uma visão, porque o anjo fulano de tal apareceu para ele, não sei, determinado, aí deu uma mensagem para ele e tal, ele fundou uma igreja, está tranquilo. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, a gente tem isso em diversos lugares. A gente tem o anjo entregando as tábuas ali para Moisés, a gente tem o próprio Paulo que teve uma viagem celestial, a gente tem uma série dessas identificações na Bíblia. E aí ele está dizendo assim, olha, não importa nem que um camarada ou um anjo do céu pregue para vocês. Ele está dizendo que a gente não pode estar fadado a essas coisas extraordinárias ou sobrenaturais que acontecem a fim de que a gente se mova, a fim de que a gente fique fascinado. Meus irmãos, vamos dizer aqui de forma bem clara, eu já passei por isso, e tem muitos irmãos aqui que sabem disso. Se o camarada chegar aqui e fizer um culto daqueles que a gente faz muito tempo que não vê, e eu caio no chão, e anjo voando para tudo que é lado, o irmão fica assim, ó. Fica ou não fica fascinado? Não, meus irmãos, eu vou dizer, eu fico. Eu vou dizer, irmão, é poderoso mesmo esse daí. A gente olha e a gente quer mudar a situação. E parece que o culto toma outra forma. Parece que os acontecimentos sobrenaturais, ele é o cerne do evangelho. E se não tiver um culto desses daí, poderoso, não é culto. Não é pregação. Deus não agiu, não há mover do Espírito Santo, não há nada se não tiver alguém descendo do céu e conversando com o nome tal, com a cor da roupa tal, dizendo tal coisa. Então, o que aconteceu conosco? Aconteceu que nós ficamos fascinados. E nesse fascínio por essas coisas, nós nos movemos de um verdadeiro evangelho para um evangelho de coisas novas, de manifestações sobrenaturais, de coisas que estão para além dos nossos controles, ou que talvez na nossa igreja você nunca viu. E aí você diz assim para a Priscila, eu estou indo porque aqui não tem aquele mover.
acontece sempre, meu irmão. Não é uma vez ou outra, não. Acontece sempre. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo que apareça algo extraordinário, fica aí quietinho. Não se mova. Não confunda o seu pensamento. Não passe a acreditar de outras formas. Meus irmãos, a Bíblia fala de algo que talvez nem todo mundo saiba, mas é da multiforme graça de Deus. Deus se manifesta em vários lugares, de várias formas. Então, não podemos dizer ou atacar igrejas assim, 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 mas nós podemos ver a manifestação de diversas formas. E por que não nós podemos nos identificar e dizer assim, não, é isso aqui que eu vou fazer, e eu vou perceber o agir de Deus dessa forma? Ou será que nós precisamos ver algo para além, né? Temos que ver que tem um anjo que acompanha a gente, que tem um nome tal, e se ele não falar o nome para você, você não é espiritual. Se você não souber a cor da roupa que ele usa, você não é espiritual. E os irmãos estão achando que eu estou falando isso porque eu ouvi falar, né? Nós vivemos isso, né? Nós passamos isso. Nós estávamos dentro desse tipo de movimento. Então nós sabemos o que estamos falando. Porque isso fascina. E falo de conhecimento de causa. Não é de crítica. Então, meus irmãos, qual que é o conselho que a palavra de Deus dá para nós hoje? Não se fascine com essas coisas. Sabe por quê? Porque uma hora isso acaba. Pode acontecer uma ou duas vezes de verdade, depois vira só uma manipulação. Porque Deus não tem essa necessidade de se mostrar todo tempo, em toda vez, em todo momento. Vai ver Abraão, vai ver a história desses homens que tiveram essas manifestações. Deus estava com ele ali todo dia. Deus falava com ele ali toda hora. O cara teve uma revelação lá com 75 anos, Deus foi falar com ele aos 90 e alguma coisa. Meus irmãos, Deus não precisa disso, porque Deus espera que eu e você esteja firmado na mesma palavra que foi falada há muitos anos atrás, é aquela que permanece. Não é uma palavra que precisa ficar aqui todo dia, aqui, ó, e nós, como que se nós fôssemos meninos que precisam daquele leite. Nós já não somos mais meninos, nós somos espirituais e já temos maturidade, por isso não podemos nos mover. Temos que permanecer, ficarmos firmes, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, a fim de que nós não venhamos ser confundidos com outro tipo de evangelho, e a fim de que a graça de Deus nos alcance, e o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estivermos firmes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós não estamos firmes, se você não está firme em nada, você não tem esperança. Você tem esperança no quê? Está tudo, não tem esperança. Não tem certeza. Está esperando o quê? Não estou esperando nada, porque não tem nada que dá certo, eu não acredito mais em nada, porque Deus não faz mais nada, porque na verdade Ele não age mais, porque na verdade não cura mais, na verdade não fala mais, na verdade Ele tirou todos os anjos da terra, porque eu não estou vendo mais nenhum, e só começa. Então, qual que é a realidade que nós precisamos viver? Qual que é aquilo que precisa mudar de verdade? Precisa que nós estejamos firmes. Precisa que nós tenhamos a capacidade de olhar para aquilo que nós vivemos uma vez, que seja uma única vez, e não mais arredar o pé dali, e não mais nos movermos. Por quê? Porque foi algo que vivemos com Cristo de verdade, e aquilo firmou os nossos pés, e nós não nos movemos. Por quê? Porque nós acreditamos e a nossa fé vai sendo alimentada por meio do relacionamento com Deus, e nós não somos líquidos. E talvez o sol e a diversidade da vida não nos derrete e não faz com que eu ou você seja levado. O que é impressionante nesse texto é que você vai olhar para o texto e você vai dizer assim, olha, outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Parece que o Paulo está com um problema sério aqui. O Paulo está dizendo, olha, esses camaradas aí que estão pregando outra coisa, que ele seja amaldiçoado. Imagina, camarada pregando assim, você vai dizer, o Paulo não estava muito cristão essa noite, não. Paulo estava muito cristão porque a gente não pode amaldiçoar os nossos inimigos, e o Paulo estava dizendo, maldito, que seja amaldiçoado esse cara que está fazendo um negócio desse com o evangelho de Jesus Cristo. Como é que a gente concebe um termo desse para aquela forma santa que a gente olha para o apóstolo Paulo?
Ele é um homem comum como a gente. E eu acredito que ele estava olhando para alguém que estava pervertendo, e ele estava irado sim, meus irmãos. A gente fica irado, Paulo ficava também. E é comum. Ele era homem como nós. E ele diz, maldito, que se infeliz, se fosse, né, brasileiro, ele ia dizer outras palavras, né? Mas, na verdade, é algo que ele vivia e estava no impulso dessa situação. Ele tinha que olhar para essa situação e tentar romper. E dizer assim, olha, vocês que estão pregando outro evangelho, vocês são amaldiçoados. E o que é impressionante nesse texto, que eu acho uma coisa assim que talvez o escritor fez de propósito, com certeza, o verso 9 é a mesma coisa do 8. Leiam para mim, por favor, leiam comigo. Assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo, também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Anátema. O Paulo disse maldito uma, duas, e parece que o Paulo estava praguejando, né? É maldito, ele é um maldito. Você vai falar assim, mas que coisa estranha. Aqui a gente pode perceber que tem duas interpretações aí para a gente poder tirar desse termo, que ele vai dizer que pode ser que eles cortaram essas pessoas da comunhão, dizendo assim, olha, que ele seja excomungado, que ele seja tirado, ou seja, que vocês não recebam mais eles aí, na casa de vocês, nessa comunidade pequena, que ele não seja mais aceito aí. Mas eu acredito que, na verdade, o Paulo estava amaldiçoando tudo mesmo. Para quê? Para que as pessoas olhassem e percebessem o perigo que era se envolver com alguma coisa que não fosse de Jesus Cristo. O perigo que era mudar o evangelho da graça em outra coisa. Porque, na verdade, se nós mudarmos a graça de Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando as pessoas da salvação. Se a gente firmar as pessoas em coisas, em algo que não é a graça de Deus, nós arrancamos a salvação delas. Elas estão acreditando em outra coisa, menos em Cristo. Então, de verdade, a pessoa que faz isso é um maldito mesmo. Eu concordo com o Paulo. Eu concordo com o Paulo nessa ocasião. E eu acho que nós precisamos olhar para essa situação e pensar de forma bem cuidadosa com aquilo que a gente tem pregado, com aquilo que a gente tem falado. Os irmãos vão dizer, mas você está pregando e a gente sabe. Não, você tem pregado. A gente prega lá fora. A gente diz para as pessoas o que é o cristianismo, com palavras ou sem palavras. A gente está dizendo para eles, olha, o cristianismo é isso, com a nossa vida, com uma carta lida. E aí a gente está pregando de que forma? A gente está pregando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, ou a gente está pregando um outro evangelho, que não é esse evangelho? É algo que a gente precisa refletir. Precisa refletir, porque é indispensável para nós, como igreja de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora, partindo já para os dois últimos versículos, o 10 e o 10, quer dizer, o último, ele vai dizer assim, porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Parece que o apóstolo Paulo está com um problema sério aqui nessa ocasião. Parece que o Paulo está olhando para essa situação e ele está tendo um problema com a comunidade. Porque esse primeiro, agradar a homem ou persuado a homens, parece que tem uma relação com uma questão de popularidade. E o Paulo, quando ele vai bater nos irmãos, ele naturalmente perde a popularidade, né? Isso é natural. Uma pessoa que ela busca popularidade, ela tem que agradar aqueles que vos ouvem. Então, essa popularidade ela é alcançada. Por quê? Porque você está dizendo para as pessoas palavras agradáveis, você está dizendo para as pessoas palavras de motivação, você está dizendo para as pessoas palavras que elas querem ouvir. E aí essa pessoa ela é alcançada por isso e ela vai olhar para você, mas você é uma bênção, você. E o Paulo está dizendo o contrário. Vocês gostaram daquele camarada lá? Aquele camarada lá é um maldito. Aí o cara vai... Perdeu a popularidade o Paulo. O Paulo agora já está... As pessoas já não estão gostando muito dele na igreja.
Uma carta dessa, talvez, lida para os irmãos da igreja, qual foi a repercussão dessa carta? Aí o Paulo continua, ele vai dizer assim, olha, eu procuro agradar aos homens. Eu não estou procurando agradar aos homens, é as palavras dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu ainda buscasse agradar aos homens, não seria servo de Deus, e o servo aqui é escravo. Então ele está dizendo assim, olha, a minha maior preocupação é agradar a Deus. Se para agradar a Deus precisa se perder a popularidade, que seja perdida. Que seja entregue. Que eu sofra, ou que eu seja difamado, ou que as pessoas talvez não me aplaudam, ou não se agradem com o que eu falo, mas que eu agrade a Deus. Que Deus seja glorificado. Porque eu sou servo de Cristo e não servo dos homens. Então, o que nós precisamos olhar também, diante do evangelho vivido por nós, é a nossa busca em agradar. Estamos preocupados em agradar homens ou a Deus? Isso não precisa tornar as nossas palavras mais ásperas ou menos ásperas. Não é a forma em que falamos. É a preocupação em agradar a Deus. É a preocupação em que o nome de Deus seja glorificado, não somente na minha vida, mas na vida daqueles que me ouvem. Por quê? Porque todos nós, a comunidade dos justos, ou dos santos, ou daqueles que procuram servir à vontade de Deus, somos servos. Ou não somos? Ou tem alguém aqui que é servo sozinho e deixou eu de fora? Não tem como, nós somos chamados para servir a Deus, porque o próprio Jesus veio e disse, eu não vim servir, eu não vim ser servido, eu vim servir. E por que é que a popularidade ou a busca pela uma ascensão social ou eclesiástica, o que quer que seja, é um anseio por ser servido? Olha, eu sou o pastor da igreja, então você tem que me servir. Né, Fernando? Quem dera, né? Olha, não, você tem que me obedecer, cala a boca. Não existe isso. Nós somos cristãos. E por mais que a sua posição lhe dê autoridade para isso, demonstre que você, como cristão, você faz diferente dos outros. Demonstre que Jesus, sendo aquele que era o dono de todas as coisas e continua sendo, foi capaz de se dobrar e de lavar os pés dos discípulos. Foi capaz de parar e abraçar as crianças que eram marginalizados da sociedade, crianças e mulheres. E parou, conversou com elas, pregou o evangelho para elas, salvou aquele povo. E foram alcançados por Cristo, mesmo sendo aquele soberano, que poderia dizer, eu vou perder meu tempo com você, tem mais o que fazer. Então, o que era, na verdade, a nossa preocupação de ser servo? Então, o servo não mede esforços. Desculpem, o escravo não mede esforços. Porque ele já é escravo, filho. Não bate boca, não discorda, não fica lá questionando, ô Jesus, você também pisou na bola, vai mandar fazer um negócio desse? É um negocinho mais, né, mais popular, que as pessoas gostem mais de mim, que as pessoas me elogiem, mas às vezes não é nem visto. As pessoas não ficam nem sabendo, e louvado seja Deus que elas não saibam, para que você não receba galardão de ninguém, mas o seu um dia esteja lá no céu esperando, dizendo, olha, aquilo lá que ninguém viu que você fez, eu vi. Você contribuiu para o reino de Deus, você foi uma bênção, você foi um escravo, um servo, sem limite, sem reserva, então eu tenho algo ali retribuir. E quem dera, não precisava nem retribuir nada, era só chegar lá. E chegasse para ter um relacionamento eterno com Cristo, não precisava receber nada. Não precisaria. Mas quem dera a Deus nessa noite, por bondade e misericórdia, fale aos nossos corações, meus irmãos. Eu espero ser compreendido pelos irmãos e eu peço que o Espírito Santo, de uma forma especial, tenha misericórdia de nós. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser absorvida. E nós precisamos entender que essa confusão precisa sair da nossa cabeça. Se há dificuldade, se há dúvida, se há problema, se há questionamentos, nos procurem. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos tirar dúvida, vamos ensinar quem não sabe, não estou entendendo, a gente conversa, não tem problema. Mas deixa que o nome de Deus seja glorificado. Para que a gente se aproxime e que nós, como servo de Cristo, esteja cada vez mais perto dele.